Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E tem bastante tempo, eu sei que tem bastante tempo, mas eu meio que criei uma tradição aqui no canal nos últimos anos de sempre nesse período eu fazer um vídeo mostrando como estão meus sistemas, aplicativos que eu uso no dia a dia e como recentemente eu comecei a usar o Hyperland. Acho que é uma boa ideia eu fazer um vídeo sobre isso. Então, para começar, claro, eu estou usando ainda o Void Linux, né? Eu acho que nunca vou mudar do Void Linux para nenhuma outra distro. E como eu falei, eu estou usando o Hyperland agora. E eu estou usando numa distro que é um pouco mais difícil de instalar, tudo bem, mas não foi tão difícil assim. E eu estou usando uma placa de vídeo da NVIDIA, ainda porque é a que eu tenho. E, nossa, foi muito difícil de fazer funcionar o OBS aqui no Hyperland, no Wayland em geral, né, com a placa da NVIDIA. Mas no final eu consegui, tô gravando vídeo, eu não sei se vai ter algum problema na transmissão, vou ver isso depois. Mas enfim, tô gostando muito dessa utilização, tô gostando muito do Hyperland. Eu decidi mudar pro Wayland, eu tava muito tranquilo no DWM, inclusive, eu acho o DWM excelente. É o meu Time Window Manager favorito. Mas eu queria testar o Wayland e eu vi o Hyperland, vi alguns vídeos sobre e tal. E como talvez o compositor, né, só para deixar claro, o compositor é a mesma coisa que tá ali o Window Manager, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de explicar. Eu vi que tinha muito suporte para Hyperland, então eu falei assim, vou testar a que tem mais suporte, porque com certeza eu vou ter dúvidas, então por que não, né? E aí eu testei o Hyperland, como eu disse, foi bem fácil de instalar mesmo num computador em que tem a placa de vídeo da NVIDIA, e a utilização no geral foi bem tranquila. Claro, eu tive que substituir muitas aplicações que eu utilizo no meu dia a dia no DWM, eu tive que substituir por aplicações que funcionam no Wayland. Por exemplo, eu não estou usando de menu aqui, eu estou utilizando uma aplicação chamada TOF, que eu vou falar um pouquinho depois também. Mas sobre o Hyperland em si, eu estou muito surpreso com o quão simples é o arquivo de configuração do Hyperland. Eu acho que isso foi o que me chamou mais a atenção. Se você já usou DWM, se você já usou Qtile, se você já usou AwesomeWM, você vai entender o que eu estou falando quando você entrar no arquivo de configuração. Então, por exemplo, só para dar uma amostrinha, porque esse vídeo não é focado somente no Hyperland, tá? Mas só para mostrar aqui, entrando aqui no arquivo de configuração, esse aqui é o arquivo de configuração e, como eu disse, ele é muito simples em muitos pontos, porque muitas das coisas que estão aqui já vêm por padrão. Então você precisa simplesmente ir trocando. Por exemplo, essa parte aqui onde mostra qual é o terminal que você está utilizando, basta você dizer qual é o terminal que você está utilizando, sabe? Qual é o seu browser favorito. E, por exemplo, o seu menu, no caso que eu estou utilizando o TOF, como eu falei, tem aqui marcado de menu, porque eu tentei usar, mas ele fica um pouco bugado. Eu vou explicar depois também. E aqui em cima, por exemplo, tem onde eu executo os programas ao iniciar. Por exemplo, exec igual whitepaper, sabe? Tipo, execute o whitepaper ao iniciar, é basicamente isso. Então, é muito simples, funciona muito tranquilamente nesse ponto aqui. A parte de gaps também já vem por padrão, a parte de borda já vem por padrão. Eu não sei se essa borda 1 vai aparecer para vocês, aqui, né, no caso, mas para mim fica perfeito. E tudo aqui funciona muito bem, inclusive a questão de blur também, o sistema já tem por padrão. Eu fiquei muito surpreso com isso, eu tive que setar muito pouca coisa, a maior parte do que eu tive que setar foi, de fato, aquele tecla de atalho, por exemplo. E as animações do Hyperland são maravilhosas também, né? Por exemplo, esse tipo de animação aqui é muito bonito. E o sistema é muito fluido. Eu fiquei muito surpreso com isso, né? Porque eu sempre utilizei o Xorg, eu sempre utilizei Time Window Manager no Xorg. Então, mudar pro Wayland e para um Time Window Manager que tem essas animações foi um ponto também que, assim, eu sabia que eu ia ter essas animações, então eu pensei, cara, não tem jeito de eu conhecer mais o Hyperland do que vendo essas animações na prática, né? E assim, não me canso delas, como eu disse, são animações maravilhosas, o sistema é muito fluido, eu não esperava tanta fluidez assim, e é basicamente isso aqui, né, só para vocês verem como é que é o arquivo de configuração, mas como eu disse, eu tive que trocar algumas aplicações, eu quero falar um pouco sobre isso também. Uma das aplicações que eu não tive que trocar é o ST, que vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui, é o meu terminal favorito, e no geral os terminais vão funcionar sem problema nenhum. Se eu abrir aqui, por exemplo, o Alacrity, ele vai abrir também aqui. Claro, sem blur, porque aqui não se utiliza o PyCon, o sistema já tem a sua transparência própria e tudo mais. No caso, o ST está utilizando a própria transparência, né? Se eu entrar aqui no vimconfig.def.h e vir aqui em Opacity, ele tem aqui a parte de Opacity graças ao patch alpha, né? Que é um patch que você
faz a compilação através lá do site do pessoal da Suckless. Mas enfim, eu estou utilizando o ST, e dentro do ST eu ainda continuo utilizando algumas aplicações que provavelmente você já viu em alguns vídeos meus, né? Por exemplo, continuo utilizando aqui o Ranger, que eu acho excelente. Continuo utilizando o HTOP, também, que mais uma vez acho excelente. E estou utilizando ainda como o Shell, eu estou utilizando ainda o ZSH. Então, se eu der aqui um FAT de novo, vocês vão ver aqui que eu estou utilizando o ZSH ainda. E aí eu ainda estou utilizando também algumas aplicações, por exemplo, como o Pavo Control, né, que é o controle de volume do Pulse Audio aqui. Para gravação eu estou utilizando o OBS ainda, vocês estão vendo que está aqui no cantinho gravando. E eu estou utilizando ainda também algumas outras aplicações que eu tenho que lembrar aqui, mas, por exemplo, continuo utilizando o PCMan FM, por exemplo, que tá muito grande isso aqui. Mas estou utilizando o PCMan FM. E o meu editor de texto, ele continua sendo o Vim, né? No caso não é o Vim, mas eu uso como atalho o Vim. Então, entra aqui também, sem problema. Vocês viram que eu acessei, inclusive, o arquivo de configuração do Hyperland com o Vim, né? Com o New Vim, no caso. Então, tá aqui. E, no geral, seria basicamente isso. Meu navegador ainda é o Firefox também, eu acho... Pra mim, o melhor navegador. Eu nunca tive problemas com ele, nem mesmo quando vejo que tem bugs em outras distros, aqui não tem, então, muito tranquilo. Esse é um ponto que eu sempre falo do Void Linux, inclusive, que muita gente associa uma distro ser role release com ter muitos bugs por problemas de sempre ser bleeding edge e tudo mais. O Void Linux não é assim, o Void Linux seria bem simples nesse ponto. As atualizações, inclusive, elas são muito testadas antes de entrar no Void Linux, tanto que essa é uma instalação que eu tenho já há muito tempo, né? E nunca tive problema, nunca teve pacote quebrado nesse tempo todo. E como eu fiquei muito tempo sem produzir conteúdo, a maior parte do meu tempo utilizando aqui o Void Linux era pro dia a dia mesmo, sabe? Coisas de trabalho e tudo mais. Então, eu pouco mexia no meu sistema, só atualizava ele como sempre e nunca tive problema. Então, estou muito feliz nesse ponto. Agora, indo para as aplicações que eu tive que mudar, né? Algumas aplicações realmente funcionam somente no Xorg ou funcionam no Wayland de forma bugada, como, por exemplo, eu falei do dmenu. Se eu abrir aqui o dmenu pelo terminal, vocês vão ver que ele vai abrir aqui no meio da tela. Como eu falei, no caso do Wayland, o dmenu ele é visto como uma janela, então eu posso, por exemplo, mover ele por aqui, sabe? E claro, eu posso setar ele aqui para ficar no fundo aqui da tela, no fundo não, na parte de baixo da tela, né? Mas eu não consigo setar ele para ficar em cima. Eu consigo botar ele aqui, assim, mas aí assim que eu tirar aqui, ele vai voltar pro meio, sabe? Então eu teria que setar aqui o dmenu com a flag B para ele ficar no fundo, mas não tem uma flag para ele ficar em cima, sabe? Infelizmente, é assim que funciona. Então eu estou utilizando uma aplicação chamada TOF, que é uma aplicação muito bonita também, tem diversos temas que você pode pegar na internet, como eu já mostrei agora há pouco aqui, quando eu estava procurando algumas aplicações. E ele tem muitos temas muito bonitos, e ele é muito simples também. Acho que esse é um ponto que eu gosto muito do Wayland no geral. As aplicações elas são muito simples de você entender. Por exemplo, se eu entrar aqui no arquivo de configuração do TOF, esse arquivo config aqui, inclusive aquela pasta themes ali não tem nada, tá? Só para deixar claro, não tem nenhum tema aplicado porque dentro do arquivo config já fica o tema. Eu acho isso maravilhoso, já fica aqui o tema, então eu tenho todas as minhas modificações aqui. E esse config 2, inclusive, ele ainda é mais bonito. Eu não utilizo ele porque eu prefiro meio o design do menu mesmo, que fica lá em cima, como vocês estão vendo. Mas, por exemplo, se eu mover esse config aqui para config 3 e mover o config 2 para config, esse arquivo que estava no config 2, ele vai passar a ser o principal, né? Que ele virou config 1. Então, se eu usar agora, vocês vão ver esse tema. Aqui ele é muito bonito. Esse aqui é um tema que eu peguei, se não me engano, do canal do Zandy, que é um americano. Ele faz vídeos também sobre o Hyperland. Aprendi muita coisa com ele, inclusive, recomendo. E, basicamente, é assim que funciona essa configuração. Eu vou voltar para outra que estava, porque eu realmente prefiro o design do menu, né? Então, deixa eu mover aqui o config 3 para config e pronto. Agora meu menu, que agora meu ROF está de volta lá em cima. Pois bem, continuando, eu também tive que trocar o Alex Appearance. O Alex Appearance, por mais que ele abra aqui, né? Eu não consigo trocar o tema por aqui. Eu tenho que utilizar uma aplicação chamada NWG Settings, alguma coisa do tipo, que aqui tem como nome GTK Settings.
Ele é basicamente a mesma coisa. Se eu botar lá do lado, vocês vão ver que ele é basicamente a mesma coisa. Só que aqui, vocês podem ver que tem um nomezinho. Inclusive, tá aqui o nome da aplicação, NWG Look. Só a mesma coisa, só que um funciona para o Wayland e o outro funciona para o Xorg. Para trocar papel de parede, eu também tive que fazer umas modificações. Eu tive que utilizar uma aplicação chamada Hyperpaper. Ele é muito parecido com o Fê, inclusive. Se eu entrar aqui novamente na minha pasta do Hyperland, eu tenho aqui o Hyperpaper. Então, eu venho aqui, hyperpaper.conf, e esse aqui é todo o script. É muito simples, como eu falei. Você escolhe o papel de parede que você quer. E claro, quando eu digo que as coisas são muito simples, é porque eu estou vendo do ponto de vista de quem já usou Tile Window Managers antes. Eu sei que, claro, quando eu digo que é muito simples, fica parecendo que tudo é muito simples, todo mundo tem que saber. Não. É realmente, se você já utilizou um Tile Window Manager antes, você sabe como funciona mais ou menos. Então você olha para isso aqui e pensa, pô, isso aqui é realmente mais simples do que eu esperava. E sim, é mais simples do que eu esperava. Então eu venho aqui, escolho o papel de parede que eu quero. Eu tenho uma pastinha aqui, se eu entrar aqui em imagens e aqui wallpapers, eu tenho essa pastinha aqui com muitos papéis de parede. Eu seto aqui e aí volto lá no hyperland.conf e tem aqui para executar. Basicamente ele vai funcionar. Uma questão curiosa, inclusive, que eu não comentei sobre esse arquivo de configuração, é que sempre que eu faço uma modificação nele, ele atualiza automaticamente. Então, por exemplo, se eu venho aqui na parte de gaps, se eu mudar aqui para 50, ele vai modificar o sistema automaticamente. Eu não vou fazer isso, porque senão ele vai modificar a resolução da tela. Porque o meu monitor ele é um monitor ultra-wide, e para fazer os vídeos eu modifico ele para 1920 por 1080 para ficar mais fácil de todo mundo ver e também ficar mais fácil no player do YouTube. Mas é basicamente isso. E eu esqueci de comentar sobre o painel que eu estou utilizando. Esse painel ele é chamado Waybar. E o Waybar ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, se eu entrar aqui na minha pasta Waybar, eu tenho aqui o mais importante no caso, né? Seria o config e seria o style.css. O config é onde eu vou setar algumas variáveis mais simples do sistema. Por exemplo, posição, né? O tamanho. Aqui onde vai ficar cada módulo. O Waybar ele trabalha com módulos. Então, por exemplo, o que você vê aqui de áreas de trabalho é o Hyperland Workspaces. Aí vem aqui para o centro, tem o Hyperland Window, né, que é o nome da janela. Então, se eu abro aqui o Firefox, aparece aqui Firefox. E aí, claro, se eu entro aqui em alguma página, ele vai aparecer aqui o nome da página. E aqui do lado direito eu tenho alguns scripts, tecnicamente um script, né, que é o meu script de atualização do VOD Linux, que eu estou utilizando até um script que eu usava no DWM Blocks, que ele fica aqui com o número de atualizações que eu tenho. E aí eu tenho aqui o Pulse Audio, que no caso é o Pipewire, somente eu mudar o nome aqui. Aí tem o do microfone e o do volume de saída de áudio mesmo. O relógio, que foi uma chatice para arrumar, porque isso aqui estava mostrando de uma forma muito diferente, estava muito estranho. E Assistant Tray, que eu não consigo viver sem. Eu sei que a ideia é não ter mais Tray, etc, mas eu não consigo. E aqui, tirando esse que é de fato o meu script, todos os outros eles já vêm por padrão. Inclusive tem alguns aqui, por exemplo, de CPU, que eu não utilizo. Eu não gosto muito de encher o meu painel de coisas. Tem aqui de memória também, né? Se alguém quiser utilizar. Tem aqui o do Pulse Audio bem grande, né? Para quem quiser. Mas eu, pessoalmente, gosto de deixar do jeito que tá. Como eu falei, eu gosto de um pouco mais de minimalismo nesse ponto, só com as informações que eu realmente acho muito necessárias. E aí tem o arquivo, o .css, que é onde eu faço as principais modificações. Então, por exemplo, se eu quiser deixar que nem aqueles hyperlinks que vocês veem no Unix Porn, por exemplo, que mostra aqui um background para cada um, transparência, eu posso fazer isso tudo aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui e modificar o background de certas coisas, né? Aqui na parte de Workspace já está aqui modificado, mas na parte aqui, por exemplo, de memória, na parte de relógio, por exemplo, o background está igual ao background da barra, né, do painel. Mas se eu modificar isso aqui, por exemplo, para outra coisa, ele vai ficar com um background diferente e ele vai ficar com essa borda aqui com um contorno meio que de 5. E aí tem margem, tem o padding também, então é uma parte que eu sei que é um pouco mais chatinha de configurar, mas também não é nada demais se você já configura o DWM Blocks, por exemplo. Então, assim, recomendo o Hyperland. Essas são algumas modificações que eu faço no meu sistema. Não foquei muito em nenhuma, pretendo fazer vídeos focando em cada uma. Foi mais um vídeo para
mostrar como é que está o meu sistema. Eu continuo usando o Shotcut para editar vídeos, diga-se de passagem, eu continuo utilizando o Spotify para ouvir música. Foi um ano em que eu ainda aprendi muito no Linux, com certeza. Eu diria que eu estou muito confortável em diversas aplicações, né? Tanto, por exemplo, como eu falei, eu só saí do DWM porque eu queria testar o Wayland. Se o Wayland não existisse, eu não teria mudado do DWM para nenhuma outra Time Window Manager. Então, eu acho isso bom, inclusive. Mostra que eu encontrei o sistema perfeito para mim no momento. Estou curtindo muito o Hyperland, não pretendo mudar tão cedo também, vou continuar fazendo meus testes. Deixa eu abrir aqui o NeoFet de novo aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha matado um pouco da curiosidade de vocês sobre o que eu estou utilizando. E se vocês quiserem ver algum vídeo focando em alguma dessas coisas que eu falei aqui, deixa nos comentários também. E é isso, pessoal. Até a próxima.